O Inter segue a sua preparação para enfrentar o Coritiba no dia 22 de julho no retorno ao Campeonato Brasileiro. Ainda há atividades físicas, mas aos poucos, Mano Menezes começa a colocar algumas questões táticas e técnicas no desenvolvimento dos trabalhos, enquanto o departamento médico segue com o trabalho para ser esvaziado até o retorno do Inter nas competições. Enquanto isso, Magrão vem chamando a responsabilidade e em uma série de entrevistas falou sobre o seu trabalho nos bastidores do Internacional e sobre aquilo que chamou a sua atenção no vestiário colorado. A CBF não está ajudando o Internacional no que diz respeito à estreia de Enervalência no estádio Beira-Rio, e aquilo que tinha todo o ar de um atrativo especial para o torcedor acabou perdendo um pouco a força em função de uma mudança feita pela cúpula do futebol brasileiro. A gente fala também sobre as 5 melhores defesas da carreira do goleiro John, escolhidas pelo próprio jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 16 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Pela tarde, estive no treino no CT Parque Gigante, onde mais uma vez trabalhos físicos foram feitos pelo preparador físico Flávio de Oliveira para tentar diminuir a defasagem física que o Internacional identificou ao longo dessa temporada. E assim tem sido os trabalhos no CT Parque Gigante. Eu já relatei que são trabalhos curtos e de grande intensidade do ponto de vista físico. E nesta sexta-feira a gente pôde acompanhar mais um desses trabalhos, inclusive com muito frio, chuva e vento no CT Parque Gigante. Eu coloquei no Instagram, inclusive, um dos trechos dessa atividade, que foi um drible que o Vitão deu em cima do Tauan Lara, porque o Mano Menezes, ele colocou em determinado momento os jogadores para se enfrentarem individualmente. Era um campeonato de X1 no CT Parque Gigante. E algumas coisas bem interessantes que eu devo trazer em um vídeo mais detalhado para vocês ao longo deste sábado, mas foi bem legal essa atividade no CT Parque Gigante na sexta-feira, tá? Mas, passando do lado dos treinamentos dos jogadores do Internacional, vamos para os bastidores, porque nos últimos dias o gerente esportivo do Inter, Magrão, deu uma série de entrevistas. Ele falou para a Band, ele falou para a Gaúcha, ele falou para a Rádio Guaíba, e nessas entrevistas falou sobre o momento do Internacional, falou sobre o seu trabalho no vestiário colorado e falou também sobre aquilo que ele viu no vestiário do Inter com a sua chegada. E alguns pontos dessa entrevista do Magrão eu quero destacar e passar para vocês como informação, tá? O Magrão, ele deu muitas explicações sobre o seu trabalho no mercado de transferências, porque ele, junto com o David Bandeira, que é o gerente de mercado, junto com o pessoal do Capa, os analistas de mercado que o Inter possui, tem trabalhado prioritariamente, eu vou dizer, na busca por reforços. E aí hoje, inclusive, eu ouvi uma resposta do Magrão em entrevista para a Rádio Gaúcha dizendo, bom, alguns nomes eles estão trabalhando desde o início do ano. E aí eu cheguei e disse, cara, esse nome não acho muito bom por causa disso. E aí alguns eles me convenceram a aceitar a ideia de trabalhar para trazer determinado jogador. Então é muito uma conversa. O Magrão, ele diz que ele hoje é mais um cara que chegou para trocar ideia, para conversar com o David Bandeira, com os analistas de mercado que estão quase 24 horas por dia monitorando todos os tipos de jogadores do mercado. Mas sim, ele é uma peça importante na análise de mercado. Era isso que ele fazia, inclusive, no Inter Miami, na Major League Soccer. E está também executando essa parte de busca no mercado no ambiente do Internacional, tá? Ele diz que quando ele encontrou o grupo, ele chegou no vestiário, ele interpretou do grupo uma necessidade muito grande de vitórias. Não só vitórias que vêm acontecendo de 3 pontos, do mata-mata, mas títulos. Ele entende que o que é necessário dentro desse vestiário do Internacional são títulos, e que a falta de títulos e a pressão desses títulos, ela desestabiliza um pouco o ambiente em determinado momento. E aí se cita principalmente o fato de existirem muitos jogadores que já ganharam no elenco do Inter. Mercado já ganhou muita coisa. Vamos lá, René já foi campeão de bastante coisa também. Gabriel foi campeão de bastante coisa.
Luiz Adriano, campeão de bastante coisa. Alan Patrick, campeão de bastante coisa. Então tem jogadores com um DNA vencedor e que sofrem essa pressão externa pelo fato do Inter não ganhar há muito tempo. E isso, de certa forma, impacta no ambiente do vestiário do Inter. Essa é uma das percepções que o Magrão tem sobre o atual elenco do Internacional. O Magrão que é ídolo do Internacional, foi ídolo do Inter também pelo que jogou dentro de campo. E diz que essa mobilização ela precisa vir com as vitórias e que o que chamou a atenção dele foi esse ambiente mobilizado contra o Metropolitanos da Venezuela, e aí ele viu por vídeo os bastidores da vitória contra o Metropolitanos da Venezuela e gostou do que viu no vestiário. Contra o Nacional, contra o América Mineiro, contra o Nacional do Uruguai, depois contra o Vasco da Gama. O que ele enxerga no vestiário pós-jogo é de uma mobilização e de um desejo por vitória muito grande. O Magrão citou isso. Alguns dos detalhes colocados pelo Magrão nessa sequência de entrevistas que ele deu. O Magrão que colocou, enfim, se colocou à disposição e para falar sobre o seu trabalho, mesmo que esteja no início ainda no CT Parque Gigante, tá? Bom, tem uma notícia que é ruim agora, pensando em sequência do Internacional na temporada. O Ener Valencia ele desembarca em Porto Alegre no dia 26 de junho. Vai ser apresentado, começa a treinar para estrear no dia 9 de julho, jogo contra o Fluminense fora de casa. Só que a estreia do Ener Valencia no Beira-Rio está marcada para acontecer no dia 16 de julho, contra o Palmeiras. E o jogo estava marcado para acontecer domingo às 11 horas da manhã. Mas a CBF atrapalhou os planos do Internacional. Vamos lá, estreia do Valencia no Beira-Rio, domingo, 11 horas da manhã, era jogo para 90 mil pessoas no Beira-Rio se coubesse. Era um jogo para um ótimo público, mas a CBF mudou de horário e passou a partida para as 6h30 da noite do domingo. A explicação é porque o Palmeiras tem um jogo pela Copa do Brasil na quinta-feira à noite. Mas quem colocou o horário quinta-feira à noite do jogo do Palmeiras na Copa do Brasil? A CBF. Então sim, é culpa da CBF. O jogo ter passado das 11 horas da manhã para 6 horas da noite de domingo. 6 horas é um horário pior para domingo, cara. Não é o horário ideal. Mas é o que o Inter vai ter a partir de agora. Isso pode impactar um pouco na mobilização do público para assistir esse jogo. Tenho certeza que se fosse 11 horas da manhã seria muito lotado, muito bem vendido o jogo, estaria lotado o estádio, mas não vai acontecer. CBF mais uma vez prejudicando, e agora o Internacional na estreia do Ener Valencia deixou de ter um produto especial que seria o Beira-Rio lotado às 11 horas da manhã. Por último, gente, eu quero fechar falando sobre o goleiro John, porque em uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, o John enumerou as 5 melhores defesas de sua carreira. O John que vem se consolidando como goleiro titular do Internacional ao longo dos últimos jogos. E detalhe, das 5 melhores defesas da carreira dele, 2 são nos últimos jogos pelo Internacional. Vocês devem adivinhar quais são. A melhor defesa da carreira dele foi contra o Vasco da Gama, no chute do Lucas Piton, onde ele faz aquele milagre e se joga na bola e consegue impedir o que seria o gol do empate do Vasco da Gama aos 40 minutos do segundo tempo. E aí ele diz, foi muito especial, um sentimento incrível para o goleiro. Fui recompensado com uma defesa importante em um momento decisivo do jogo, isso é muito especial. Temos que comemorar como um gol. E aí, essa foi a melhor defesa da carreira do John, segundo o próprio jogador. E a segunda foi lá na Venezuela, eu tava lá. No chute num cruzamento que veio, foi o Vargas, eu acho que chutou cruzado e que o John, no contrapé, defendeu de letra. Essa é a segunda melhor defesa da carreira dele. E aí tem um detalhe, a terceira e a quarta são defesas contra o Grêmio. Nas quartas de final da Libertadores da América de 2020, onde o Santos venceu o Grêmio na Vila Belmiro por 4-1, ele fez uma defesa e um chute do Matheus Henrique. E uma defesa e um chute do David Braz, uma cobrança de falta, que ele destaca como a terceira e quarta melhores defesas da carreira dele. E a quinta, uma defesa contra o Ituano, no Campeonato Paulista de 2020, onde ele sai cara a cara com o goleiro e sai cara a cara com o adversário e consegue impedir o gol. As 5 melhores defesas da carreira do John, lá no site do Globoesporte.com tem a matéria completa, com todos os vídeos e tal, mas bem interessante esse relato do jogador do Internacional. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds do jogo de sábado da Seleção Brasileira, Brasil e Guiné.
Odd do Brasil 1.05, pagando quase nada. Empate 9.5 e Guiné tá pagando 26. Cara, vamos jogar aqui num mais de 3.5 gols, que a odd vai ser maior, mais de 3.5 gols. Tá pagando 2.05, uma goleada da seleção. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!